Então vamos para mais um Malabrag de FZ25 Phaser. Vambora, vamos nessa. É isso aí, meus caros, eu sou o Fred Castelo e você está no canal Moto Liberdade. Queria comentar uma coisa com vocês aqui, que é o seguinte: essa moto faz curva, bicho, que é uma beleza. Ela é curtinha, cara, sabe? Ela é curtinha. E o pneu dela, principalmente se olha o pneu de trás, ele tem um perfil bem redondinho, sabe? Então, nossa, que delícia andar nessa moto, viu? Mas, amigos, o tema do vídeo hoje é outro. Eu quero falar um pouco aí das minhas impressões a respeito dessa questão de pandemia, questões políticas aí que estão acontecendo aí no nosso cenário, né? Eu queria comentar a respeito disso tudo. Então vamos nessa. Antes, obviamente, eu gostaria de agradecer e convidar a todos a se inscreverem, comentarem e deixarem seu like, caso esteja gostando aí do nosso conteúdo. E também vocês podem conferir a página do canal lá no Instagram, que é o @MotoLiberdade_Oficial. Então tá, gente, vamos nessa. Falando um pouco aqui da questão, nós estamos no final de semana, hoje aqui, estou dando uma volta de moto. Aqui na minha cidade, o comércio está relativamente aberto. Em Belo Horizonte, eles vão começar a abrir agora, dia 25, sabe? Porém, vai ser uma questão aí que vai ser através de ondas, né? Foi o nome que eles deram, ondas, vai abrir aos poucos, tudo mais, abre umas coisas, passa-se 2 semanas, abre mais algumas coisas, passa mais 2, abre mais outras coisas, e por aí vai, né? Eles vão fazer a abertura do comércio em Belo Horizonte dessa forma. Está me afetando bastante, porque eu tenho vários clientes lá em Belo Horizonte, e o pessoal tá dando grito comigo que não tá podendo pagar, porque não tá tendo como trabalhar. E como eles não estão trabalhando, eles não estão recebendo, eles não têm faturamento, nem como pagar. E aí nós estamos fazendo acordos, tudo mais e tal, né? Alguém paga metade, alguma coisa assim. E eu vou falar o que com esses caras, bicho? Não tem como falar nada, porque os caras estão, o que eles estão me falando, não que eles sejam certos, né? Porque uma vez que você tem um contrato assinado com o cliente, tudo mais e tal, porém, pelo bom senso, você percebe que são coisas que estão acontecendo, e o cara está simplesmente explicando a realidade dele, da vida dele, as dificuldades dele, que são nítidas aí, que todo mundo sabe muito bem delas, porque é uma situação geral, então você não tem como negar isso nem nada. Então isso é um fato no qual eu estou tendo que lidar com ele, sabe? Ao mesmo tempo aí nós estamos aqui hoje, poucos dias depois da liberação daquele vídeo que todo mundo falava aí que ia ser o vídeo fatídico, que ia demonstrar todo o aspecto demoníaco aí do presidente. E na verdade o que você vê é um vídeo do cara defendendo a liberdade, o direito de, sabe, contra a quarentena. Eu entendo aí que muita gente tem um posicionamento a favor da quarentena, mas eu tenho a liberdade aí de me posicionar contra, e eu gostaria de convidar a todos aí a refletirem em relação a essa questão, porque talvez você esteja concordando no momento, mas porque o bicho não pegou ainda o tanto que pode pegar no sentido econômico, sabe? Porque se para tudo durante um tempo muito elevado, isso aí afeta a todos, e até na questão de saúde e tudo mais, e, né, uma falência do sistema econômico geral, que pode gerar efeitos muito piores do que da pandemia. Não é que eu esteja defendendo que você não deva se isolar. Eu acredito que você, caso queira se isolar, você tem todo o direito de fazê-lo, e eu acho até que é uma atitude muito prudente. Olha o que será que aconteceu nesse chão aqui, hein? Olha pra você ver, deve ter caído um óleo aqui, ó. Jogaram serragem aqui, ó. Coisa, hein? Eu acho até que é uma atitude totalmente prudente da pessoa se isolar. A única questão é o seguinte: quando você obriga o isolamento, essa é a questão. E igual agora tem gente aí obrigando a usar máscara, obrigando, olha lá o povo, os caras de máscara, olha lá, todo mundo de máscara lá, na rua fora, entendeu? E é uma obrigatoriedade. Eu acho que isso é uma violência. Não é que eu acho, isso é uma violência, né? No momento que você é obrigado, compelido a fazer coisas que você poderia fazer voluntariamente ou não, isso naturalmente é uma violência nítida, e ninguém poderia negar esse fato, que é muito óbvio, né? Porém, o que acontece? Nesse momento a gente percebe que os governantes eleitos democraticamente, percebam aí o paradoxo que ele fica envolvido na democracia, porque o que você faz? Você elege uma pessoa que depois vai apontar uma arma para você e te dá ordens.
Então eu acho isso uma coisa muito ruim, que a gente deve simplesmente refletir sobre isso. Eu estava conversando com algumas pessoas aí de um grupo aí do Partido Novo, do qual eu pertenço aí no Zap Zap, e eu estava falando isso justamente com eles, né? A incoerência que é, o contrassenso de você se colocar como uma pessoa como um liberal, em todas as esferas, e ao mesmo tempo defender a violência do Estado contra os cidadãos. Então isso é uma coisa péssima. Eu acho que isso nos revela, sabe, esse momento aí nos revela toda a fragilidade justamente da democracia. O Hope fala isso, ele fala que a democracia, digamos assim, ela é uma espécie de ditadura light, né? Onde a cada 4 anos você tem o direito de votar ali numa pessoa, tudo mais, mas que esse cara, você tem os 3 poderes e tudo, mas a gente tem visto o que tem acontecido aí nessa relação dos 3 poderes. O que acontece é que se trata de toda uma classe de pessoas que eles se unem, né, para fazer o que querem. Então, realmente, quando eu falo para vocês aqui que políticos e o Estado, eles são nefastos, né, eles são realmente terríveis, eu falo isso com toda sinceridade, e eu falo isso de um local que é um local assim de tristeza por perceber isso. Se eu percebesse que o espaço democrático nele realmente existisse a possibilidade de se conquistar a liberdade, e na verdade existiria essa possibilidade, se você pensar por um lado, se existisse mais consciência entre a população, realmente poderia existir mais essa possibilidade de se conquistar mais liberdade. E talvez seja possível com o tempo a gente trabalhar essa consciência nesse sentido. Porém, eu vejo isso com certas ressalvas, devido ao fato de que eu observo, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que é o país onde você teve aí os Founding Fathers, né? Aqueles caras que foram os caras que mais pensaram em liberdade e que se pautaram por valores realmente liberais. E você vê lá muito do que você vê a discussão aqui, que você vê no Brasil hoje, você também vê essa discussão lá nos Estados Unidos, né? Você vê esses caras discutindo lá liberdade ou retirada de liberdade, e você vê várias pessoas defendendo a retirada da liberdade. Eu tenho aí a opinião do Dan Sprague, que esse cara ele sempre fala o seguinte, que o natural do ser humano não é querer ser livre, o natural do ser humano é querer ser cuidado. E ele, como é um cara americano, ele está falando isso com mais propriedade que eu, né? Porque aqui a gente tem naturalmente uma doutrinação aí que se estendeu por décadas, no sentido da retirada das liberdades e da atuação do Estado, né, na resolução dos problemas. Então eu entendo que a gente tenha esse caráter como brasileiros, né? Ó, uma outra fez ali, ó, igualzinho essa aqui, ó. Amiga, tamo junto, xará. Eu entendo que a gente tenha um posicionamento assim quase que naturalmente mais coletivista, sabe? Porém, analisando o que acontece sempre que você tenta resolver problemas através de coletivismo ou através do Estado, que não tem os incentivos corretos para a resolução de cada problema e que se alimenta da própria possibilidade da resolução, ou seja, ele necessita do problema para viver. Então eu vejo isso sempre como uma coisa péssima, e eu tenho que falar contra, não tenho outra possibilidade, eu não sei isso. Não quero dizer para vocês aqui que eu apoio o presidente, eu sou contra todos os políticos, porém quando alguém fala a favor da liberdade, que é o que ele tem feito, eu tenho que reconhecer o fato, principalmente quando eu vejo até mesmo dentro do Partido Novo, que seria o partido com a bandeira liberal, os caras falando contra. Os caras falando a favor de quarentena, a favor de lockdown, a favor de fechamento de comércio e outras questões análogas. Então, queria colocar minha posição para vocês aí, amigos, e chamar a todos aí que têm a posição contrária a isso, de refletirem sobre esse fato, de que a liberdade é um valor maior do que todos os outros, que a gente não pode retirar a liberdade. Existe a questão da liberdade
com responsabilidade? Existe a questão da liberdade com respeito à propriedade privada das outras pessoas? Obviamente que sim, né? Ninguém fala aqui em liberdade ilimitada. A liberdade, ela tem limites, porém os limites não devem ser os impostos pelo Estado. Então era isso aí, meus amigos. Eu sou Fred Castelo, você está no canal Moto Liberdade. Um abraço ao cara atravessando de bicicleta, velho, que perigo. Um adolescente, ó, de cabelo azul. Um abraço pra vocês, sigam com Deus e valeu!